Amados e queridos irmãos, abençoados e abençoadas, graça e paz a vós todos, da parte de Deus, único, soberano, que reina sobre tudo e todos. A Ele, honra, glória, poder, louvor, domínio e adoração. Estou aqui para gravar mais um vídeo na tarde desta terça-feira, já quase ao entardecer. Eu quero agradecer aos novos inscritos que se inscreveram agora nesses últimos dias no meu canal e aqueles que têm divulgado e compartilhado. Divulgue, compartilhe, para que outras pessoas possam serem alcançadas com este evangelho da graça de Deus, que nos traz uma liberdade plena em Cristo. Queridos, sobre o tema Vivendo na Igreja como na escuridão da noite, ele não é uma carga pesada de fardos, o Cristo ressuscitado. Muitos estão vivendo dentro desses lugares, seguindo ainda preceitos dos homens, rudimentos da lei mosaica, dizendo que estão cumprindo tudo aquilo que o Cristo Nazareno fez. Mas esquece eles que o Cristo Nazareno era judeu, nascido de mulher, veio para cumprir a lei. E assim o fez. Cumpriu e no fim ele disse: está tudo consumado. Devemos crer em tudo quanto ele fez, mas não praticar as obras da lei, porque as obras da lei, elas deveriam serem praticadas pelos judeus, porque a lei foi dada para os judeus. E assim sendo, eles não puderam cumprir. Foi necessário que Cristo viesse, como ele mesmo disse: vim buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vim para cumprir a lei e não para aboli-la. Queridos, a vida de muitas pessoas, aspas, na igreja, porque na verdade são templos, tem sido como uma vida na escuridão. Essas pessoas, a vida toda, ficam tentando sair das situações adversas. Essas pessoas, a vida toda tentando viver à altura dos elevados princípios da religião, cumprir os mandamentos, regulamentos e todos os preceitos dos homens, e acabando sempre numa mesma situação, por mais que elas tentem cumprir preceitos, normas, rudimentos, seguir tudo aquilo que os seus líderes religiosos dizem que elas precisam, que elas têm que seguir. Quantos estão perdidos em meio à religião? Nos dias do Cristo Nazareno, eram muitos os religiosos. E não tem sido diferente também ao longo da história. Não tem sido diferente também nos nossos dias. Esses religiosos, com todas as suas doutrinas, na mente, na cabeça, no coração, como queira, cumprindo, de certo modo, todas as suas normas, rituais, liturgias, preceitos e rudimentos, como eu já disse. Essas pessoas não abrem mão de participar com assiduidade de todos os trabalhos, aspas, na igreja.
Às vezes 2, 3, 4, até mais vezes na semana. Sem falar na tal famosa EBD, Escola Bíblica Dominical. Queridos, pois desde o início, em que as pessoas ali começam a sua carreira, o seu caminho, essas pessoas se prendem a todas as normas da igreja. Cada uma tem as suas normas, os seus regulamentos. Eu que sou de uma época de 40, 50 anos atrás, quando naqueles dias era bastante diferente dos dias de hoje, quando dentro das normas ouvíamos os líderes dizer: você não pode fumar, você não pode beber. Era um tal de não pode, não pode, não pode. Ou então você tem que fazer, ou deixar de fazer, deixar de fazer, deixar de fazer. É assim que tem que ser. Quando nós éramos submetidos à profissão de fé, ou confissão da fé, essas coisas todas nos eram perguntadas. Você pratica isso, você faz aquilo. A partir de agora você vai se batizar e então você não pode mais fazer estas coisas. E você então vai ter que deixar de fazer. Porque tudo nesses lugares era voltado para a carne. É dessa maneira que as pessoas são vistas nesses lugares. As pessoas olham para a aparência, olham para os seus comportamentos. Elas veem as pessoas em todo o tempo na carne. Olha que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, escrevendo aos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 16, olha o que diz. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. É assim que nós somos vistos. É assim que as pessoas nos veem. Nos julgam pelo que vê, nos julgam pela aparência. Eles se preocupam com o exterior. Não estão nem aí se por dentro, se no interior há uma podridão. Se as pessoas, elas são más, se elas são ruins, perversas, se elas têm ódio no coração, inveja, intrigas e outras coisas mais. Para essas coisas, eles não estão nem aí. A preocupação é pelo que vem, é pela aparência, é pelo que se toma conhecimento de que alguém fez, do que alguém praticou. É assim que nós somos vistos, e é assim que nós somos julgados, e eles nos julgam o tempo todo. Nesses lugares, as pessoas perdem a sua salvação, porque são julgadas dessa forma, desta maneira. Você precisa consagrar a sua vida, santificar a sua vida. É assim que eles dizem: se você quer ser salvo, se você quer ir para o céu, se você não quer ir para o inferno. Querido, assim como não devemos conhecer Jesus segundo a carne, como o apóstolo Paulo diz, mas conhecê-lo pelo Espírito, é no Espírito. O Evangelho da graça de Deus é o Evangelho do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado. O Evangelho da circuncisão, o Evangelho do Cristo Nazareno,
Não é o evangelho no espírito, mas sim nas obras da lei. E ainda nos nossos dias, mesmo Cristo tendo cumprido toda a lei, tendo morrido e ressuscitado, e agora ele aparece em espírito, como Paulo diz, já não o conhecemos mais na carne, de agora, de outro modo o conhecemos no espírito. E então nesses lugares ainda se seguem o evangelho da circuncisão, o evangelho do Cristo Nazareno. Não devemos conhecer também nós mesmos, porque nós não somos mais carnais, mas sim, agora nós somos espirituais. Já não somos mais meninos, não somos mais alimentados com leite, mas sim com comidas sólidas. Temos a mente de Cristo, somos salvos na mente, somos libertos na mente, e então vivemos para Ele, somente para Ele. Devemos ver todas as coisas pelo Espírito e perceber todas essas coisas pela fé. A fé é convicção de fatos que não vemos com os olhos naturais. É por isso que na religião, é por isso que nesses lugares as pessoas são vistas desta forma, porque os vê sempre com os olhos naturais. Quem vive pela fé vê as circunstâncias da vida de um outro modo. Quem vive por fé já sabe que é um fato consumado. Ele não vive na expectativa do que vai acontecer. Ele não anda por vista. É pela fé que vemos que todas as coisas já foram feitas, já foram consumadas, já foram nos dadas através dele. A realidade agora não é da carne, é do Espírito. Quantos estão nesses lugares que precisam despertar, precisam acordar? É ministério da graça, é ministério do Espírito. Paulo diz que precisamos contemplar o Senhor como por espelho. Nós somos esse espelho onde o Senhor reflete a sua glória. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18 da segunda epístola, ele diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Os que o adoram, adoram em espírito e em verdade. Nós somos espirituais. Ele está em nós. E Ele é a esperança da glória. A sua imagem está em cada um de nós. Essa imagem concebida pelo Santo Espírito de Deus. Paulo ainda escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 27, ele diz assim, olha o que ele diz: a eles Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Como contemplar o Senhor em nós? Nos vendo segundo a carne. É por isso que nesses lugares as pessoas não avançam, não crescem, não se desenvolvem. Quando o apóstolo disse: crescei na graça e no conhecimento. Quantos ainda permanecem meninos? Paulo falou acerca disso.
não avançavam, não cresciam, permaneciam nos rudimentos, na prática da lei. Quando todas essas coisas apontavam como sombra para um futuro que eles não conseguiam enxergar. E quantos também nos dias de hoje ainda vivem debaixo de sombras. Por essa visão natural, nós não podemos vê-lo. E é por isso que muitos continuam cegos, com um véu sobre o rosto, mente atrofiada, não conseguem enxergar. Eu costumo muito citar o caso de Geazi. Ele andava do lado do homem de Deus, do profeta Eliseu, quando eles foram cercados pelo exército da Síria. Ao levantar pela manhã, o moço olhou e viu o grande exército da Síria cercando todo aquele lugar. Ele correu para o seu senhor e disse: estamos cercados, o exército da Síria é muito grande, eles são muito numerosos, eles são muito mais do que nós. Mas o homem de Deus, porque quem é espiritual, quem está nele, descansa, reina, triunfa nele, está sempre descansado. E assim é que se encontrava Eliseu. Então ele diz ao moço assim: moço, você precisa ter os seus olhos espirituais abertos. E ali ele pediu a Deus que abrisse os olhos daquele moço para que ele pudesse enxergar aquilo que ele não estava vendo. Porque ele olhava com os olhos naturais. E é assim que muitos nesses lugares ainda se encontram, olhando sempre com os olhos naturais, na expectativa daquilo que se pode ver, para que se possa acreditar e então assim tomar posse, quando por fé nós tomamos posse, porque não andamos por vista, porque cremos em tudo quanto ele já fez. E então o moço abriu seus olhos e pôde ver o grande exército de Deus que estava ali para protegê-los e guardá-lo. De forma natural e carnal, não podemos viver e nem ver essa realidade do Espírito. A realidade do Espírito é somente com os olhos espirituais, é tendo a mente iluminada, é tendo a mente de Cristo. Para a religião é impossível alcançar um tipo de vida assim. Eles não creem no ministério do Espírito, por isso que eles vivem ainda na prática de liturgias, de rituais, de preceitos, de cerimoniais, de rudimento, de todas essas coisas que acontecem dentro desses lugares. No espírito, como espiritual que somos, ao contrário daqueles que são vistos na carne. E nesses lugares, então, eles mostram a ideia de um Deus zangado, um Deus sempre pronto a castigar, um Deus que espera de você o cumprimento de todas, as suas normas, porque eles dizem que todas essas coisas é Deus quem mandou, é Deus quem manda, é o Espírito Santo quem manda. E então este Deus zangado, este Deus que está pronto para castigar, está na expectativa de que todas essas pessoas cumpram todas as suas normas. Aí agora eu te pergunto, você escolhe continuar com esses fardos e julgos da religião, que lhe traz sentimentos de culpa, porque é isso que acontece com muitos, tem sentimentos de culpa, carregam sentimentos de culpa, preocupado no que deve ou não deixar de fazer. Quem anda no Espírito não anda nas práticas das coisas da carne. Quem é espiritual não é mais carnal. Ele é guiado e dirigido pelo Espírito Santo, porque ele é filho de Deus. Assim sendo, ele vive como filho de Deus. Não estamos preocupados no que deve ou não deixar de fazer. Porque é assim que lá eles se comportam, preocupados sempre com o que deve e o que não devem
fazer, ansiosos e inquietos, às vezes angustiados e deprimidos, porque é isso que a religião tem feito com muitas pessoas, com aqueles que ainda estão aprisionados, algemados nesses lugares, seguindo homens, ao invés de seguir o Espírito Santo de Deus. O Deus espiritual, o Deus Espírito não é norma, o Deus Espírito não é ritual, o Deus Espírito não é liturgia, o Deus Espírito não é cerimonial, o Deus Espírito não é preceito e nem tampouco rudimento. Ele não é uma pesada carga de normas, de proibições, de regulamentos, como a religião impõe, como a religião ata esses fardos pesados, esse jugo sobre as pessoas. Deus é Espírito e importa que os que o adorem o faça em Espírito e em verdade. Queridos, faça uma reflexão sobre isso. Quantos estão vivendo nesses lugares que eles chamam de igreja, como na escuridão da noite? Estão em trevas. Uma metáfora, cego sendo guiado por cegos, porque não querem enxergar a verdade que liberta. A libertação é na mente. Ele te vê no espírito, você é espiritual, você não é mais carnal. Então você não tem que se preocupar com essas coisas. E quando eles então dizem, então eu posso fazer o que eu quero, pode, é problema teu, faça o que você quiser. Mas se você é espiritual, você não é mais carnal. Você entende isso? É difícil de você entender, de você compreender isso. O de que é andar no Espírito, do que é ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O Deus Espírito, ele não é uma carga pesada de normas, de proibições. Essas coisas são para quem anda na carne, para quem vive na prática das obras da carne. A lei de Moisés tinha 613 para cumprir. O que tinha que se fazer e o que se não tinha que fazer. Eles não puderam cumprir, mas o Nazareno veio, cumpriu. E no término ele disse, telestai, ele disse, tudo está consumado. O que vocês não fizeram, eu fiz. Agora é graça, agora é do ministério do Espírito. Pense nisso, faça uma reflexão. Separe o que é andar e viver na carne do que é andar e viver no Espírito. Na carne, você é servo, você é ovelha. No Espírito, você é filho de Deus. Fica aí esta palavra. Divulgue e compartilhe esse vídeo para que centenas de milhares de pessoas possam ouvir, entender e compreender qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E assim sendo, vão crescendo em graça para o louvor da sua glória. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.